Fala pessoal, paz do Senhor, aqui quem fala é Gessé. Você que não é inscrito nesse canal, te convido para se inscrever, para compartilhar esse vídeo. Nós temos o intuito de falar de Jesus em todas as nossas mensagens, então você é mais do que convidado para se inscrever, porque aqui falar de Jesus é a meta. Hoje, agora há pouco chegando do culto, veio um texto à minha memória e eu queria meditar em alguns minutos com você nesse texto, para que você possa ser abençoado por essa palavra. Marcos, no capítulo 4, a partir do versículo 35, diz o seguinte: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram consigo como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? É bem verdade que nós temos dois textos bíblicos que falam a respeito de Jesus acalmar a tempestade. O primeiro é este que nós lemos, em Marcos, no capítulo 4, e o segundo se encontra em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 45. Mas o que me chamou a atenção nesse texto é o fato de que no capítulo 6, versículo 45, Jesus ele não está no barco. Ele despede os discípulos e vai para o monte orar. Enquanto no capítulo 4, a partir do versículo que nós lemos, Jesus ele está presente durante a tempestade. Então, Jesus ele entra no barco, ele se acomoda e começa ali então a tirar um sono, enquanto seus discípulos começam a fazer a travessia daquele mar. Os discípulos eles começam a ficar com medo por conta dos ventos, por conta daquela tempestade. E o texto fala que o barco ele estava se enchendo de água. O barco ele começou a se encher de água por conta da tempestade. Ao ponto que aqueles homens eles estavam gastando energia tentando tirar a água do barco, só que eles não estavam vencendo. E o que isso pode ocasionar? Pode ocasionar um naufrágio. Porque se eu tenho mais água dentro do barco, esse barco fica mais pesado e, consequentemente, ele pode afundar. Então, nós vemos que o barco estava numa condição insegura, balançando, arremessando de um lado para o outro através das ondas, se enchendo de água. Os discípulos eles começaram a ficar desesperados por conta dessa condição do barco. Eles estavam temendo pelas suas vidas. Eles não queriam morrer. Percebam que eram homens que estavam acostumados com tempestades. Homens que no passado eram pescadores e sabiam como viver um momento de tempestade. Mas agora esses homens, eles estão com medo daquela tempestade. E eles não veem outra alternativa senão acordar Jesus. Mestre, o Senhor não se importa. O texto que está em Mateus fala que eles começam a questionar Jesus mais a profundo, mas esse texto fala, o Senhor não se importa que nós pereçamos. Eles despertam Jesus com esse tipo de chamada. E Jesus então desperta ali em sua natureza terrena, dormiu e despertou, e agora ele acalma a tempestade, ele repreende o vento, e ele fala, mar, se acalme. E o que eu entendo com esse texto e qual que é a lição ou a reflexão que nós podemos tirar? Às vezes na nossa vida, nós não enxergamos mais saída.
Às vezes a tempestade das nossas vidas, ela é uma tempestade que está nos fazendo temer. Ela é uma tempestade que está nos deixando aflitos. Talvez você até tenha falado com Jesus, Senhor, mas o Senhor não se importa que eu venha perecer no meio dessa tempestade na minha vida. Mas o Senhor, Ele está com você no barco. O Senhor, Ele continua no barco. Mas se o Senhor está no barco, por que Ele não despertou antes? Eu entendo que aquela tempestade, ela não era uma tempestade para a morte. Ela não era uma tempestade para desespero. Por esse motivo o Senhor não despertou antes. Porque por mais que a sua natureza terrena, Jesus encarnado estava ali tirando um cochilo, a sua natureza divina tinha pleno conhecimento que aquela tempestade não traria a morte ou naufrágio daquela embarcação. Às vezes você está passando por uma tempestade, por um momento de luta, de aflição, mas o Senhor está no barco e o Senhor está esperando o momento certo para agir. Para você, o barco já está naufragando. Para você, o jogo pode estar perdido. Mas o Senhor Jesus, Ele vai se levantar. E Ele vai acalmar a tempestade. E Ele vai repreender o vento e o mar bravio. Que nós possamos crer neste dia que nós temos um Deus que está nos acompanhando durante a tempestade. E quando nós não tivermos mais forças, quando nós não tivermos mais ânimo para remar, quando nós perdemos as nossas esperanças, o nosso Deus se levanta. O Senhor Jesus, Ele se levanta para acalmar a tempestade das nossas vidas. Que você possa ficar com essa palavra, que Deus continue abençoando sua vida, e que você, que foi abençoado por esta mensagem, possa compartilhar no grupo do WhatsApp, possa compartilhar com seus amigos, com a sua família, para que mais pessoas possam ser abençoadas pela pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe e até a próxima.